por que Deus tirou ele? Por que não deixou ele nem que fosse aleijado, sem perna, doente? Eu queria que ele estivesse comigo, eu queria cuidar dele, não veio não. Bateu, acabou. Eu via tanto acidente feio e as pessoas sobreviviam, então aquilo para mim, nossa senhora, não aceitava. Nossa Senhora Aparecida, que a gente era muito devoto Nossa Aparecida, para mim eu odiava. Simplesmente eu não via mais nem a luz do sol. Para mim era escuro direto. A minha filha ficou muito doente porque dizia que eu não ligava mais para ela, porque para mim acabou. Ele morreu, acabou a vida, não tinha mais sentido. Mesmo a senhora tendo a outra filha? Mesmo tendo, meu marido acabou. Não tinha sentido mais a vida, né? Aí foi quando fazia 3 meses que ele havia falecido, e até meu irmão, que por sinal é muito católico, tudo, ligou pro meu marido e falou: Tony, você precisa levar a Anícia no Chico Xavier. Porque acho que só através do Chico Xavier é que ela vai encontrar a paz, né? Eu não sei se você conhece, se você já... Eu não fui ao Uberaba ainda. É um centro de esquina assim, então eles punham os bancos e sentavam 60 pessoas. E o Chico só atendia aquelas 60 pessoas. Não adiantava ficar mais que ele não atendia. E ele atendia só nas sexta-feiras, 2 horas da tarde. Então esse pessoal ficava lá dia e noite. Porque se você sair e sentar outra pessoa, não adiantava você brigar com ninguém, porque ninguém ia te dar o lugar. Nossa, eu comecei a comer, porque a força para mim ficar de pé lá naquela fila, porque eu não queria sair nem de dia nem de noite da fila. Aí eu cheguei lá, comecei a comer coisa que 3 meses eu não comia. Eu comecei a comer aquela comida maravilhosa, deliciosa, sabe? Arroz e feijão com quiabo que ela apanhava lá no... Então eu voltei à vida, né? Aí, fila? Na fila. Eu voltei à vida. E aí quando chegou na sexta-feira, 2 horas, o Chico vinha, né? Entrava e ele ia consultando pessoa por pessoa. Aí como nós estávamos os 3, ele falou, ficava um sargento na porta chamado Chechel. O Chechel. Aí ele falou, não, de jeito não podem entrar os 3, é um só que vai entrar. Aí era eu, né? Com certeza. Aí eu entrei. E quando chegou perto do Chico, eu comecei a chorar. Eu perdi meu filho. Aí o Chico falou, você não perdeu ninguém. Só que eu não quero falar com você, eu quero falar com o seu marido e com a noiva do Ricardo. Como é que ele sabia que meu marido e minha noiva estavam lá fora? Então essas coisas é que deixa as pessoas falar, mas alguém fica lá, fica tirando informação. Eu não sei, eu acho que não. Aí eu fiquei brabo, falei, imagina eu que tô aqui ruim, ele quer falar com o Toninho, com a Cidinha. Aí o Chechel foi, chamou, aí entrou o Toninho e a Cidinha. Aí no ouvido da Cidinha, porque nós não ouvimos, ele falou pra ela, você tá grávida, você vai ter uma menina. Falou pra ela, né? E a gente nem sabia de nada que ela estava grávida. Mesmo. Não, ela sabia que ela estava grávida, mas ela não tinha falado para ninguém sabia. Ela estava grávida, quando ele faleceu, ela ficou grávida de dias, né? Aí ele falou pro meu marido, ele falou para ele, você precisa mais de ajuda do que a tua esposa. Falou pro meu marido. E eu queria saber quem é esse Joaquim que está do seu lado. Aí o Toninho falou, eu não conheço nem o Joaquim, porque ele não acreditava em nada, ele ficou assim, né? Eu não conheço nem o Joaquim. Ele falou, pois tem o Joaquim do seu lado e a sua mãe está do seu lado. Como é que ele sabia que minha sogra havia falecido? Porque ele não falou a minha mãe não. Ele falou a mãe do meu marido, né? E quem era o Joaquim? Aí nós não sabíamos quem era, né? Aí o Antoninho veio e falou, quem é o Joaquim que você falou pro Chico? Eu falei, eu não falei nada. Eu nem sei quem é esse Joaquim. Quando foi 3h30 da manhã, isso aí das 2 horas da tarde, a gente lá dentro, 3h30 da manhã, ele psicografa a mensagem do Ricardo. Aí ele ficou até arrepiada, porque aí ele chamou e falou, eu quero os pais, né, do Ricardo. E aí ele lê a mensagem. No que ele começou a ler a mensagem, a minha coisa era ver o nome. Né? Para mim a prova era o nome, né? O seu nome? O meu nome, né?
Aí ele menciona o vô Joaquim na mensagem e menciona a avó Idalina, que era a mãe do meu marido. Mas ninguém comentou o nome dela. Meu marido achava depois que eu tinha falado, mas eu não falei. Aí ele fala na mensagem que as máquinas estão em nossas cabeças, não na rua ou nas estradas. E ele tinha falado essa frase para a Cidinha antes do acidente. Então só ela sabia dessa frase. Mãezinha Ni, meu pai Antônio, abençoe-me. Querida Cida, peço a Deus por sua felicidade. Ainda estou muito difícil de escrever, mas a minha avó Idalina me trouxe para dizer alguma coisa que os tranquilize. Estou ainda muito embaraçado com as lágrimas. Ouço a mamãe com tantos chamados e escuto tantas palavras tristes de meu pai e de Cláudia que não sei se fiquei doente depois de perder o corpo. Que já me mudei, não tenho dúvida, mas desejo solicitar-lhes auxílio. Não se morre. A pessoa larga uma roupa usada e se enfia em outra vestimenta melhor. Isso é o que me aconteceu. Mas à medida que falam o meu nome em pranto, isso é como se a dor me reatacasse por dentro. Torno a me sentir batendo contra muros e rolando no ar para cair não sei onde. Ajudem-me. Vou melhorar rapidamente se me sentir apoiado pela família. Querida Aparecida, perdoe-me. Tudo aconteceu de relance. As máquinas estão em nossa cabeça e não nas ruas ou nas estradas. Basta um pequeno cochilo e a engrenagem desgovernada toma outros rumos. Pensemos todos em Deus. Quem possui uma fé vence tudo isso que está nos acontecendo mais depressa. Orem por mim como se estivessem a conversar comigo em casa. A oração assim é melhor porque nos sentimos de novo num diálogo que realmente auxilia. Da parte da mãezinha, tenho um amigo que me ensinou a chamá-lo por vovô Joaquim e estou muito agradecido. Papai, não pense mais em morte. Compreenda que estou vivo e que vou cooperar com o senhor de outro modo. Mamãe, peço-lhe calma e confiança na vida. Veja a Claudinha em meu lugar. Cida sempre querida, Deus abençoará nós dois para que você seja sempre mais feliz. Rogo a todos para que se fortaleçam, para que me veja melhor. Boa noite. Voltarei mais tarde. A morte é a vida em outra moldura. Tenhamos paciência e confiemos em Deus. Papai e mamãe, abençoem-me. Aparecida, lembre-me com seus pensamentos alegres e com minha irmã recebam um abraço muito de coração do filho agradecido. Ricardo Leão. Nossa, foi muito emocionante. Porque eu não via Chico, eu via meu filho falar. Foi assim demais. Eu nasci naquele momento. A vida voltou para mim. Aí nós chegamos e fomos pesquisar na família. Esse Joaquim era irmão da minha avó. Meu tio. Era padre na Itália. Ele era irmão da minha avó, era tio do meu pai. Ele era da família do meu pai, né? Não era da família? Não, da família do meu pai. Ele era irmão da minha avó paterna. Ele chamava Joaquim Trambusti. E a senhora não conheceu ele? Não. Aí os veterinários, pessoas mais velhas da família, não, ele tinha morrido há 50 anos já. Só que meu filho, antes de falecer, o meu filho deixou uma capela desenhada no caderno da escola, que ele estava terminando a faculdade, né? Então ele deixou uma capela. Aí o Chico falou para mim, você descubra quem é o Joaquim e volta para me falar. Porque nós não soubemos falar para ele quem era o Joaquim. Aí, como eu descobri, eu voltei lá, depois de... Mas o que tem a capela no caderno do... Eu vou te explicar. Ah, tá bem. Aí eu voltei, aí eu peguei o caderno do Ricardo, aquela capela, e levei, porque aquilo deixou nós muito encafifados, com aquela capela naquele... Por quê, meu filho? Meu filho não era nem religioso. Aí eu peguei, voltei no Chico e levei aquele caderno. Aí eu falei pro Chico, falei, ó Chico, o Joaquim...
ele era irmão da minha avó, né? Aí ele já falou, ia ser padre, ele morreu na Itália, e o Ricardo, porque o Ricardo falava que ele tinha um Deus que aparecia para ele de madrugada e que dava orientação para ele das coisas. E o Chico disse que era o Joaquim, que era o mentor espiritual dele, então ele aparecia mesmo. O Ricardo viveu com ele nesse seminário o tempo que ele foi ser padre. E essa capela que o Ricardo desenhou era de lá. A gente acha que a morte é o fim de tudo, acabou, mas não é assim. Não é assim? Não. A morte não é o O fim. que é a morte? A morte é uma passagem dessa vida para uma outra melhor. É como meu filho fala na mensagem, é uma troca de roupa. Você deixa uma roupa velha e vai pegar uma roupa nova, né? A morte é isso para mim. A senhora tem medo de morrer? Não. Nem um pouco. E já falei para Deus, a hora que Deus achar que tem que me levar, estou pronta para ir. E tenho certeza que eu já tenho um lar bonito lá. E tá meu marido, meus filhos me esperando. Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês dois, Eu já acho que eu nem me lembro mais. Mas a gente já tem um relacionamento. O namoro, né? Começou quando eu tinha 15, ela tinha 12 para 13 anos, né? É mesmo? Isso veio vindo. E aí, com o tempo, ficou noiva com 18, né? E casou com 19 anos. E nós estamos casados há 49 anos. Tivemos 6 filhos maravilhosos. Continuamos tendo, mesmo que um tá lá. Não, temos No céu lá, 6 ele só filhos tá longe, maravilhosos que souberam dar muita força e muito apoio na hora que mais nós estávamos necessitados. Graças aos meus filhos e ao meu marido. A vida continua, né? E ao Chico Xavier, que me ajudou muito. O espiritismo em si me ajudou muito. Me deu muita força. Em que sentido, Sônia? Quando eu perdi meu filho, eu fiquei, como todos os pais, a gente fica completamente desorientado, não sabe mais o que faz e não quer viver. Eu vou confessar, se Deus descesse na minha frente naqueles dias, eu não tenho dúvida que eu ia para cima dele, né? Como qualquer pai aí fica revoltado e coisa. Mas depois você para, pensa, fala, opa. Faz as pazes com Deus. Porque primeiro levou sem me avisar, né? Mesmo eu sendo pai, achando que sou eu, não sou eu o dono, não. Eu sou um dos orientadores dele, talvez o mais próximo, né? Isso que eu seria. E ficar com medo, tem que ter temor, porque tem os outros filhos, né? A gente tem que fazer as pazes com Deus. E depois a sempre vida agradecer. continuou, Deus foi sempre muito bom com a gente. E profissionalmente, foi realizado. Casamento bom, filhos maravilhosos, netos também. Então, a vida continua sem um dedo, vamos dizer, mas ou sem uma perna, mas continua. Como foi para você receber essa carta do dia 13 de agosto? Foi a primeira carta? Foi a primeira. Como Olha, foi? foi um choque muito grande. Isso foi 13 Mas ou 11, né? eu tinha certeza que o Roberto ia mandar, porque era Dia dos Pais e ele era tão ligado com o Davi, com o pai. Era uma coisa impressionante. A ligação dele com o pai era uma coisa fora de série. Então eu achei que realmente ele ia mandar para o pai uma carta. Como é que você se sentiu? Eu vou te contar, me senti nas nuvens. Me senti muito perto dele, sabe? E senti ele vivo, realmente vivo, lá com Deus, me contando
as coisas que aconteciam para ele lá, o dia a dia dele lá. Como ele foi recebido lá pela avó, que era minha mãe, como foi recebido pelo avô, pai do Davi, e realmente foi muito comovente. Você teve dificuldade, por exemplo, em acreditar na carta que veio do Chico ou No começo eu questionei. questionou? No começo eu questionei. Como é que- Depois as coisas começaram a aparecer e acontecer, que aí eu falei, bom, não tem mais... Para mim, está servido. E foi bom, porque é uma forma, como diz, é um calor gostoso que você tem, né? Porque aceitar pura e simplesmente a ida de um filho, assim, quando você tem condição de dar de tudo para ele, de formar ele, alguém na vida, depois de repente você é truncado. Opa! Então, eu sou obrigado a acreditar que tem alguma coisa. Mas eu sou judeu de formação. Não sou espírita, não. Ela se diz. Eu sou espírita. Eu não sou. Eu sou Sabe, eu acho que cada ser humano tem um pouco de e muito espiritualidade. feliz. E é uma coisa importante no mundo de hoje que cada um tivesse a espiritualidade. E o espírita, porque eu não sou frequentador, nada, eu só ia lá no Chico, vou lá naquele centro no psicograma há pouco tempo, não sou participante assim. Então, e o Chico fala um dia, não, o senhor tem que... Eu falei, eu estou bem assim como eu estou, falei assim. Eu mergulhei, como se diz, né? De corpo e alma no espiritismo. E estou muito feliz. Estou muito feliz. Tá? Me trouxe muita coisa boa, muita força. E até hoje, quando eu entro em depressão, que não é difícil eu entrar em depressão, eu me apego ao espiritismo. Tem algum motivo que especialmente faça você entrar em depressão? Tem. A falta do meu filho, falta física, né? A presença física dele. Isso me machuca muito e principalmente na época, assim, é aniversário dele, me incomoda, me machuca. É aniversário de morte, outra vez. Depois vem a Páscoa, ele vibrava nas nossas festas, nas festas judaicas, nossa, ele vibrava. Agora nós estamos na época do Rosh Hashanah, que é o nosso ano novo, e do Dia do Perdão, que agora, sexta-feira, começa. Isso machuca muito, sabe? Machuca muito você ter que fazer o jantar, receber e não ter o seu filho. Até hoje? Já tem... Muito. São 28 anos que não dá. Você engole, entendeu? Mas não digere. Depois de um ano e meio, 2 anos, você começa a se acostumar a viver sem a presença física dele. Entendeu? Então você só tem a presença mental deles. É outro tipo de Você vida. sente? Sim. E muito, viu? Sinto É uma e presença muito, muito firme, uma né? presença muito forte. Eu, por exemplo, olha, quando meu filho faleceu, nós íamos ao cemitério 2 vezes por semana. Ele ia até mais. Depois começamos a ir 1 vez por semana. Hoje, eu não quero ir ao cemitério, porque meu filho não está lá. Meu filho está comigo aqui. Ele está vivo. Entendeu? Só não tenho a presença física dele. Mas eu sinto ele. Eu sinto ele perto de mim. Quantas vezes meus filhos falam, vocês vão para onde, mãe? Vocês estão sozinhos em casa? Não.
Faltou eu, o pai e o Roberto. Hoje, qual é o sentido que você dá para a vida? Olha, para te falar a verdade, para mim não tem sentido a vida mais. Que é isso? Agora. Não tem. Desde que meu filho foi embora, eu não consigo viver. Mas até um pecado eu falar isso, porque graças a Deus eu tenho filhos maravilhosos, outros filhos, tenho netos maravilhosos e um marido ótimo. Então, contrabalancei um pouco a minha decepção da vida com a alegria. Então, forma uma balança. Entendeu? Mas é muito duro. É duro demais. São 28 anos e meio que não param de sair lágrimas dos nossos olhos e do nosso coração. Não, mas isso não... Meu coração está partido. Diferente. Entendeu? Então a gente consegue pôr aquele pedacinho do coração que eu comentei, que está sempre sangrando, você consegue pôr um remedinho para acalmar o sangue, entendeu? Você põe alguma coisinha lá dentro do coração para te acalmar um pouco. Aí tem dias que não dá. Tem dias que dá. Pequeno, às vezes. Entendeu? Então, é difícil. Parece que é maior que o todo. Então, se eu posso me apegar ao espiritismo e saber que meu filho está vivo e está nos ajudando, está participando, está do nosso lado, eu quero me apegar cada vez mais. Querida mãezinha Sônia, a paz seja conosco. Não há motivo para inquietações e nenhuma razão para medo. A vida é o quadro de deveres que a divina providência nos fornece. E a confiança no Senhor e em nós mesmos é a atitude essencial para o êxito no complexo de obrigações que a existência engloba em si própria. O seu carinho espera uma orientação e o seu Roberto lhe oferece a ficha seguinte referente ao seu caso. Paciente, Dona Sônia Goldman Muscat. Casa de Paz e Saúde em que se encontra, residência à Rua Pedroso Alvarenga, 488, São Paulo. Regime de internação, cultivo da fé positiva na força do bem. Médico responsável, Dr. Davi Muscat. Assistentes de enfermagem imediata, Raquel, Renato, Ricardo, Rosana e Moisés Muscat. Medicação diária, leitura e reflexão do versículo 23 do capítulo 4 dos Provérbios. Estado atual, insegurança que precisa desaparecer para a tranquilidade de todos os seus entes queridos e em favor da paz necessária a ela própria. Outras modalidades de assistência. Retirar uma pequena faixa de tempo, cada dia, para suas orações. Notas gerais. A paciente, por seus méritos adquiridos e por todas as suas nobres qualidades de caráter e conduta na vida doméstica e social, está autorizada a procurar outras formas de tratamento espiritual que lhe pareçam justas e aceitáveis, na certeza de que todo o corpo assistencial da moradia de bênçãos em que reside lhe aprova as decisões, com os votos constantes ao Senhor da vida por sua plena recuperação da saúde e da própria alegria, que todos os seus entes amados consideram indispensáveis à paz e à felicidade deles mesmos. Querida mãezinha, eis a sua ficha de tratamento idealizada por seu filho, no intuito de reaver-lhe a euforia espiritual associada ao seu equilíbrio orgânico. O nosso querido Moisés está presente ao nosso lado e saúda a mãezinha Dona Rosa com o carinho de todos os dias, extensivamente ao seu querido papai Jaime. E por hoje, já que todo o nosso pessoal foi citado, termino com um abraço infinitamente terno ao avô Xi e a todos os que se nos ligam à vida pelos colchetes do coração. Não há motivo para receios. Estamos na paz do Senhor e a paz do Senhor é vida nova em nós. Beijos com muito carinho e confiança do seu filho, Rob
Roberto Muscat. Tá? Pronto, ele vai ficar aqui atrás. Ele é o chefe da festa, como se diz. Você quer levar alguma foto para depois pôr no filme? A gente pode, depois de conversar, a gente pode fazer o retrato do retrato. Já leva filmado, é lógico. Dá para você entender? Um pouco. Mas eu preferia que a senhora lesse, que a carta é sua, né? Se for possível. Querida mãe, Piedade, estou realmente. A letra dele é um pouco complicada. É difícil. Ai, né? que pena. Eu não sei se é um Deixa eu T, ver. eu não sei se é um T, se é um L, se que é. Estou realmente sensibilizado à frente das suas lembranças, solicitando confirmação do que lhe tenho afirmado no grupo orientado por nosso irmão Noel. Aí é o Luiz falando de eu ir no Noel, que eu ia quase toda semana, e vinha um bilhetinho, né? E ali eu fui tirando, que nem o comandante que era para ir ou não foi, eu soube pela psicografia. Ninguém me falou. E Então ele está observando que a senhora está frequentando, né? cantando. E pela bondade da nossa Marta, irmã e missionária do bem, Exatamente. com Jesus, efetivamente, temos amigos que me estranham a serenidade nas mensagens ligeiras que venho transmitindo. Graças a Deus, vencemos parecendo vencidos, e embora dessemos a ideia de criaturas derrotadas, as mãos daqueles benditos ceareiros do Senhor nos levantavam em triunfo. Por isso, querida mãezinha Piedade, se sofremos, a nossa provação terminou, e após o rescaldo escabroso do acontecimento, já nos preparamos todos a fim de sermos úteis aos nossos entes amados que ficaram no mundo. Desejo que o seu coração, o papai Luiz, as nossas queridas Ana e Sandra saibam disso. E com o reconforto das preces que nos endereçaram, aqui me comunico para agradecer. Agradecer aos familiares e a todos os amigos que nos lembraram comovidamente. Comovidamente também retribuímos os votos de paz que nos enviaram, pedindo a Jesus que os recompense. Não me sendo possível ser mais extenso, e agradecendo aos integrantes dessa nossa bendita reunião pela possibilidade de algo lhe dizer, aqui me despeço do ponto de vista das letras, para estarmos sempre juntos, tanto quanto possível, nos caminhos de nossa vida diária. Receba assim, querida mamãe Piedade, todo o carinho e toda a gratidão de seu filho, sempre mais seu, nas luzes da vida espiritual. Sempre o seu, José Luiz da Silva Chapela. Dona Piedade, muito obrigado. De nada. Eu é que agradeço. Espero que este filme seja uma alavanca para essas mães que são pegas de surpresa, como eu fui, e quantos milhares de mães. No fim, eu digo, eu sou uma mãe igual a todas, só que eu aprendi, antes do meu filho ser chamado, que os filhos não são nossos. Eles são emprestados na vida. Nós, como mãe e pai, temos a obrigação de encaminhar eles, instruir, educar para a vida. E depois eles vão seguir o mundo deles.
Eu casei em 1949. Não. 49 eu casei, dia 18 de fevereiro. E depois... Nossa, eu fiz tanto tratamento para conseguir um bebê. Se eu soubesse, eu não fazia nada. Fez tratamento para engravidar? É. E depois a gente resolveu pegar uma amiga minha pegou lá em Pindamonhangaba, eu fui buscar o Jorge. E faltava ainda uns 15 dias para ele nascer. E a gente deixou marcado quando ele nasceu, ligaram para o meu marido. E a gente foi pegar, ele tinha 3 dias. Daí, tinha uma amiga que tinha neném e ela me ensinou como é que eu ia cuidar do Jorge. Nós viemos de ônibus. Quando a gente chegou no ônibus, ele começou a chorar e todo mundo olhava para trás. Moça, dá de mamar para esse menino. Eu falei, não posso. Como que eu ia assim, né? Aí quando chegou aqui, eu já fui para a casa da minha amiga cuidar dele. E daí, depois eu fui para um posto de saúde e fui seguindo tudo até que meu filho, quando ele ia fazer 2 anos, eu engravidei do meu. Do Marco Antônio. Do Marcos. Aí depois foi mais fácil. E a vida foi seguindo. E aí eles se formaram, eles estudaram, como é que foi? O Marco daí ia se formar, e o Jorge estava estudando também. Eles começaram... O Marco ficou só 8 meses, fez a escolinha no Barro Branco. E já nos primeiros treinamentos ele foi sendo separado para o Corpo de Bombeiro. Interessante, né? E daí foi sendo separado para o Corpo de Bombeiro e ficou só 8 meses trabalhando. O batalhão dele era em frente ao aeroporto, na Rua Iódio, e o acidente dele foi dentro do batalhão. Quando eu cheguei, 7 horas, a minha família já estava toda lá. Ai, meu Deus, como foi triste. Mas a gente é forte, eu tinha que passar por isso, né? A senhora tinha que passar por isso? Com certeza. Por quê? Porque eles vieram para passar por essa prova e nós tínhamos que passar juntos, né? Os 2 tinham que passar por essa prova? Nós que 3. A senhora não... Porque eu fui pegar ele lá em Pindamonhangaba, trazer para cá para eles passarem juntos por essa prova. A senhora foi pegar o seu primeiro filho em Pindamonhangaba, que é um menino que a senhora criou, que é o Jorge, não é? Mas aí depois a senhora teve o Marcos. Depois eu tive o Marcos. Só que a senhora não contou para mim a história do Jorge, porque o Jorge também, parece que ele tava no Joelma no momento do incêndio. Trabalhava no 25º andar. Nossa, fiquei muito revoltada, fiquei mal criada, não queria saber de conversar com ninguém. Fiquei revoltada. Imagina, eu queria saber por que eu? Quem sou eu? Não sou melhor do que ninguém, não é? Quantos estavam lá no Joelma, não é? Por que eu seria melhor do que alguém? Mas eu não queria aceitar. Eu passava noites em claro, chorando, tinha um murinho aí. Eu passava ali, encostadinho, um chalinho nas costas. Falava, por quê? Por quê? Porque eu queria que Deus me deixasse ali ao menos 1 minuto para mim ver. Mas ninguém pode forçar o poder maior, né? Ninguém. A senhora esperava que Deus fizesse o quê? Que ele aparecesse para mim, viesse falar, mãe, eu tô bem. Mas aí ia ser pior para mim, porque aí eu queria ir logo junto. Eu tive uma arma na mão para dar um
tiro na cabeça, engatilhado. Eu escutei o Marco gritar, não! Aquele grito foi embora. Aí eu me assustei, pus a arma na mão. Aí veio uma mensagem, mas não pelo Chico. Do Chico eu só recebi essa. Aí quando eu voltei lá no amigo do Chico, aí veio a mensagem, ele fala assim para mim, muito obrigada por você ouvir a minha voz. O Marcos, ele se comunica mais, porque eu acredito que o Jorge esteja num plano um pouco mais alto? Por que a senhora... Mas eles estão sempre juntos. Então, ainda a última notícia que eu tive diz assim que eles estão trabalhando aqui na Terra como socorrista de acidentes como deste avião. Então, sabe o que eles fazem? Eles pegam, entregam no plano espiritual. Você não acredita, né? Mas eu acredito. E lá eles vão ser encaminhados. A senhora disse que eu não acredito, é isso? Por que a senhora falou isso? Ah, não sei. Eu não sei por quê. Mas eles estão... Eu acredito que seja. Porque o trabalho deles lá é encaminhar os espíritos, sabe? Os que desencarnam aqui, para o plano espiritual, para eles serem encaminhados. Eu sou pouco esclarecida sobre essas coisas, mas eu acredito. A senhora acredita em quê? Acredito. Senão nós não estaríamos aqui. Aqui agora, nesse momento? Aqui agora. Você pensa que nós estamos aqui porque nós queremos? É determinada por um plano maior. Mãezinha Teresa, aqui há apenas umas poucas páginas de notícias de seus filhos para afirmar-lhe que vamos seguindo bem. O Jorge e eu estamos sob a proteção da vovó Maria Francisca e, se bem que o irmão se tenha consagrado à obra de assistência social, continuo na faixa de capitalizar recursos para oferecer-lhe com todo o nosso coração. Mãezinha, o dinheiro pode ser, em muitos casos, sedutor da alma, transviando-a para regiões de infortúnio. Mas sem ele não encontramos elementos de trabalhar e de viver, a não ser quando somos acolhidos pela caridade. Mas creia que estaremos no ponto, auxiliando-a para a sustentação de seus nobres ideais. Mãezinha, não se sinta enfraquecida com a ausência do papai Eduardo, que julgou melhor encebar as canelas para um passeio de longo alcance, do qual um dia voltará para nós. Imagine, mamãe, ele fugindo e os seus filhos desejando ficar. Estamos bem, mas tanto o Jorge quanto eu mesmo preferíamos ter permanecido na terra para acompanhá-la e desposar as nossas escolhidas Sônia e Geni, que deixamos a contragosto. Nunca poderia imaginar que aquela corda de exercício falhasse no momento justo em que desejava tanto mostrar as minhas habilidades de bombeiro. Entretanto, a corda sempre firme falhou daquela vez e não tive outro recurso senão retirar-me do corpo inerme com as esperanças frustradas. Não me queixo. Foi melhor ser vítima da corda que se partiu, atirando-me ao solo, do que ser eu mesmo a utilizá-la em meu pescoço. Muitas vezes, precisamos considerar o pior que nos acontece com o pior do pior que talvez nos acontecesse. Agradecemos as suas preces e lembranças e pedimos ao seu carinho matricular a Geni e a Sônia em seu pronto socorro de oração. Deus conceda a elas duas a felicidade que não nos foi possível oferecer-lhes. Mãezinha, não se sinta só. Creia que o Jorge ou eu estamos sempre cooperando em seus pensamentos e orações, nos quais nos colocamos em primeiro lugar na condição de beneficiários. Muito grato por tudo. Com a vovó Maria Francisca, eu me retiro num adeus de Araque, porque a verdade é que está sempre em sua companhia o seu filho,
sempre reconhecido, Marco Antônio Marçal. Como é que foi para a senhora receber essa mensagem? Bom, me ajudou bastante, me reforçou mais. Aí eu comecei a fazer os meus trabalhinhos com mais carinho, com mais humildade. Porque eu fazia por uma obrigação. Não tinha sentido, né? Aí eu comecei a ensinar bordadinho para as assistidas do centro. E foi melhorando. A senhora falou que não tinha sentido. O que é que não tinha sentido? A vida para mim não tinha mais. Mas por ignorância minha, né? A vida sempre tem sentido. Qual é o sentido? Sentido da gente poder ajudar um pouquinho o próximo. Você não acha? Não sei, eu também estou querendo saber qual é o sentido. Eu também estou querendo saber qual é o sentido. Como é que foi 44 anos de casamento? Vai indo, né? Tem tropeços, né? Tem, né? Os tropeços. Não, isso é de todo mundo, né? Esse tropeço nosso aí da menina... Esse eu acho que foi um dos piores, foi né? o pior, né? Eu acho que perder um filho é a pior coisa. Foi o pior porque... Você perde um pedaço, né, da gente. A gente fica diferente. Eu ia no Chico no começo, eu fiquei 5 anos, de 20 em 20 dias. Indo lá em Uberaba. Eu tenho mais ou menos 80 mensagens dela do Chico. Eu fui uma vez com ela lá, não fui mais, né? Fui umas 2, 3 vezes. E nessa da carta, ela escreveu o nome do meu pai era Silvio, com Y, o primeiro Y, e ela, na carta, o Chico colocou I, né? Agora... Mas aí o senhor ficou decepcionado com isso? Não, eu simplesmente comentei com a minha senhora na volta, no ônibus, que eu estava olhando outra vez, falei, puxa, saiu o Silvio aqui com I, e o meu pai não gostava que escrevesse o nome dele com I, tinha que ser com Y, porque é o nome dele, né? E aí, quando ela voltou numa outra vez... Isso logo depois. Então, mas você também... Não foi comentado com o Chico, nada, não foi só entre nós. Então, mas aqui... aí ele, antes de eu sair, ele tem um pôster dela lá na salinha, ele falou assim, André, se você for mandar mensagem, você manda o nome do vô Silvio com Y, ele nem esquece, manda certo. E dito e feito. A primeira vez que eu cheguei lá pra falar com o Chico, quando eu fui falar com ele, você não conseguia nem falar, porque a gente só treme e chora, né? E aí eu falei assim, aí ele falou pra mim, olha, a vovó Ana está aqui falando que a Andréia tá muito bem. Eu falei, mas Chico, eu não tenho vó Ana. Você tem vó Ana. Eu falei, Chico, não tenho. A minha avó chamava tanto a minha irmã chama Márcia. Não tenho, a minha avó não chama, não é Ana, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe, porque a outra minha avó chamava Cezira, que o meu segundo nome é Cezira, por causa da minha avó paterna. Aí eu falei pra ele, não, então tudo bem, né? Quando chegou lá fora, eu falei pra ele, mas não é. Ele ficou e eu fui pro hotel. Ligar pra minha mãe aqui em São Paulo. Ele e sua mãe. Ele ficou lá na sessão e eu falei pra ele, porque ainda o Chico atendia primeiro as pessoas, aí ele descansava um pouco pra depois começar psicografias, né? Pra ver quem... Aí eu falei pra ele, eu vou ligar pra minha mãe. Imagina, ele tá falando que a minha avó materna chama Ana, né? Não deve... Aí eu liguei, minha mãe falou, a sua irmã não chama Ana, a Márcia? Eu falei, chama, mãe, então, porque Ana é o nome da sua avó. E quando também ela fez 1 ano que ela tinha partido, a turma lá a turminha lá dos bancos, tinha muitas flores, sabe? Que lá era mata virgem, tudo terra era Uberaba lá naquela época. Então elas pegaram umas florzinhas laranja, fizeram um buquê e me deram, né? Aí ela agradece. As flores que as amigas. Né? Foi uma coisa muito linda.
Foi a Maria José, a Lucila, várias delas que deram. É a flor do campo, né? É. Mas tem bastante, o terreno Era muito grande, lá, agora tem não, agora a bastante gente não sei flores. se você foi lá onde ele. Agora diz que é uma cidade, faz anos que eu não vou, é uma cidade lá, agora já diz que já tem asfalto, mas há 29 anos atrás era só terra, era muito simples, a gente comia aquelas forno a lenha, sabe? Tão gostoso, eles eram uma família, você pagava o almoço, mas eles te atendiam como se fosse uma, sabe, povo do interior mesmo, aquele povo sofrido, né? Dona Edna, a senhora falou agora que tem 29 anos, né? Toda a história. E a senhora se emocionou ainda de lembrar das flores e tudo. O tempo não passa nisso? Como é que é? Ah, eu acho que para a mãe não sei. Né, bem? É duro. Eu acho que pode ser 30, 50, a gente sente, né? É difícil. Não vou te dizer que a gente chora de saudade, né? Mas é duro. Mas as cartas 80, ajuda, né? nossa. Mas pensando... Eu tenho também de outros centros, né? Que eu andei indo aqui em São Paulo. Tenho de vários. Eu tenho mais ou menos, acho que umas 200 cartas dela. Eu tenho uma mensagem que a Andréia fala que ela já foi 5 vezes filha nossa, né, Bem? 2 de criação, uma sobrinha que eu criei e 2 eu gerei. Então vocês pelo menos já foram 5 vezes. 5 vezes. Ela fala numa psicografia que ela foi 2 ela foi filha adotiva, né? Uma sobrinha que eu criei com uma que eu acho que não sei assim, e 2 eu gerei. Eu acho que é por isso que ela foi embora cedo. O Chico sempre falou pra mim, que eu falava, Chico, por que a minha, né? Você sempre tem um porquê. Aí ele falava que era o que faltava pra ela. Como assim? O restante de vida, porque às vezes a gente... Ela tinha que vir para fazer o que ela fez, o que ela podia fazer em 9 anos, né? Aí a gente imagina, mas espera aí. O que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos vai poder fazer? Mas ela veio para fazer para a gente. Entende? o restante que faltava dela. E também ela vem ajudar quem já está aqui. No quartinho que era dela aqui tem uma exposição. Tem fotografia do meu filho, dela. Não, isso é quando era dos sobrinho, 2, do Gilberto e dela, antes da gente... Do sobrinho, antes de reformar. Dos 2 sobrinhos e da sobrinha. Que foto grande, assim. Tem naqueles casa tem bastante foto, né? Ali é todos os meus sobrinhos. Atrás também na mesa. A mesa é só os meus netos. Uma curiosidade. Agora ali é tudo... Tenho todos os meus sobrinhos, tem minha mãe, tenho sobrinhos do lado dele também. Uma curiosidade. Eu gosto. Eu gostava muito. Tem que, né? Eu gostava muito de tirar fotografia. Eu tirava bem fotografia. Esse jardim tinha bastante fotografia. Mas depois que ela morreu, ele não tirou mais nenhuma. Foi? Não tira mais de jeito nenhum. Eu falo, tira dos netos, que eu tenho uns netos lindos, maravilhosos. Você vê pelas fotos. Não tirou mais. Ele disse que não... Me sinto bem. Querida mãezinha Edina, Deus nos proteja. Estou preocupada com a saúde do papai, Armando, e venho pedir-lhe que não se entregar a desalento algum, agora mesmo com mais tempo, depois de passado mais 1 ano sobre a minha vinda para cá. Espero que o papai se encoraje para o trabalho. Fale-lhe, mãezinha, que estamos novamente ligados na mesma direção de luz. Se devo sentir alguma tristeza aqui, onde o meu avô Silvio está me transmitindo muitos conhecimentos, a lição das melhores que recebo é a do bom ânimo, façam de conta que fui designada para servir uma região distante e que vamos nos reencontrar a qualquer momento. Na noite, o pessoal se impressiona negativamente com a tristeza do papai. E agora, justamente quando disponho de mais tempo para relacionar-me com ele, pensamento a pensamento,
e que, enfim, essa pequena dificuldade, mas havemos de vencer, e com a bênção do Senhor, Mãezinha, peço dizer a meu pai que estou aprendendo a rezar na condição de auxiliar para muitos irmãos abatidos em caminho, e que conto com ele para auxiliar-me a ser útil. Papai, por mamãe Edina, estou a enviar-lhe este apelo. Estamos firmes nas mãos uns do outro e havemos de vencer qualquer espécie de tentação ao desânimo. Ao nosso querido Gilberto, o nosso carinho. Vovó Ana e vovô Silvio me auxiliarão a pensar em tudo o que precisamos. Mãezinha Edina, muito grata por ter vindo buscar-me essa carta mirim que estou escrevendo, e somente o desejo de vê-la tranquila e de ver meu pai plenamente refeito para o trabalho eficiente de sempre. Um beijo para os dois da filha sempre agradecida, Andréa. Mãe, 1 ano transcorreu. Num momento qual este, em que a vejo de mais perto, como que se rearticulam na memória todas as impressões do corpo a desmoronar-se por falta de comando mental. Mamãe querida, se não lhe foi fácil a despedida de sua criança, que era eu mesma, aos 22 janeiros de idade, para mim a separação foi uma cirurgia cruel. No corpo não registrava qualquer dor. No entanto, por dentro de mim palpitava o anseio de dialogar com os meus, sem a mínima chance para isso. Não sabia o que fosse noite ou dia, porque tudo permanecia obscuro à minha visão. Até que vovó Juliana se fez mais intensamente visível e me comunicou carinhosamente. Minha querida Rosa, agora você vai para outro jardim. Um jardim de bênçãos em que muitas afeições nos aguardam. Bisa querida, mentalizei, peça por favor a Jesus para que eu fique ainda. A benfeitora querida tomou a palavra, explicando-me: Rosa, tudo estaria bem se você retornasse à saúde, mas compreenda, a ruptura de vasos importantes já se verificou. Neta querida, não se recuse à aceitação da lei de Deus. Pense, você já está em oração fora do seu próprio cérebro. Então, mãe querida, chorei e me rendi àquele sono pesado com que me acomodei sem querer. Achava-me entre 2 mundos diferentes, aquele que me fora familiar e o outro em que me cabia entrar sob outra forma. Querida mãe, encontrei no mundo em sua presença a minha melhor companheira. Não posso delongar-me, porque a emoção que me vem à cabeça e as recordações carregadas de saudade são muitas, e muito densas as imagens que se formam por dentro de mim. Mãe querida, guarde os muitos beijos de sua filha, sempre sua filha e companheira de todos os dias. Sempre a sua, Rosângela Maria Sonverso. Acho que essa aqui foi a primeira. Deixa eu ver. Se eu não tivesse o meu marido na cabeça no lugar, acho que ele tinha separado de mim. Porque eu fiquei desesperada. Eu vivia no Chico Xavier, você vê? Por isso comecei a fazer esse trabalho, sabe, lá. E eu trabalhei lá 15 anos. E é onde que eu melhorei. Eu senti melhor, sabe? Sei que eu sofri demais com a perca dela. Como é que você soube do Chico? Você já sabia? Não, quando ela faleceu, aqui em São Paulo, todo mundo fala do Chico, né? Então, a mãe perdeu o filho, minha filha. Pode ser religiosa como for. Eu conheço muitas, por isso que eu sei. Quer ir lá
para ver se sabe alguma notícia do filho. Escuta, a gente é muito católica, não acredita nessas coisas, mas eu, minha filha, o caldo contornou e eu queria saber. Aí quando foi na segunda mensagem, eu achei uma coisa muito... Ela namorava um rapaz já há 5 anos. Então, ele deu um presente para ela de muito valor. Ele sempre dava presente, mas uma joia. E ele deu uma joia de valor para ela e falou... Aí ela falou assim, que aquela joia que ela tinha recebido, e o Chico não sabia, ninguém sabia disso. Só o divino que sabia, que as joias que ela recebia, aquela joia ela gostava muito. E então aí ela falou assim na mensagem, pedindo para mim que o Joel, o dia que ele casasse, que um dia ele ia se casar, né, que era o noivo dela. Que a primeira filha que ele tivesse, quando tivesse 15 anos, era para dar aquela joia para a criança. Eu fiquei boba, porque não sabia dessa joia, né? Aí eu acreditei mais nessas coisas. Aí eu comecei a ir mais, você sabe, né? Foi até que passou. Depois passou. Passou o sofrimento? Não, o sofrimento, sabe? Se a gente esquecer, nunca esquece. Mas passou um pouco isso. O filho é a coisa mais importante que a gente tem. É a coisa mais importante, é um filho. Eu tenho 2, ela se foi, mas ela para mim, e o meu filho, né, o Carlos Alberto, é tudo para mim na minha vida. Eu ainda não sei bem o que é isso. Você vai ver. Um dia nós vamos se encontrar, você vai falar para mim, você não vai esquecer. É a coisa mais boa no mundo, meu filho. A gente, quando casa, acha que é o marido. Ai, o marido, ai, que coisa. Eu não vou gostar de ninguém igual meu marido, de jeito nenhum. Depois que tem um filho, não, é um amor, é a mesma coisa, só que é outra coisa diferente. Se seu marido se jogar aqui, lá para baixo, você não pula para socorrer ele. Agora, um filho você não vê. Você vai pular, você não sabe se você morre, se não morre. Agora você vê como que é o equilíbrio de uma mãe com um filho. Parece que eu tenho certeza que eu vou encontrar com ela. Eu não tenho vontade de morrer, não, sabe? Mas eu tenho... Um dia eu Tem vontade de viver? Eu tenho vontade de viver. Dessa saudade? Dessas saudades eu tenho vontade de viver. Porque tem pessoas que têm vontade de morrer, eu não. Eu tenho vontade de viver. E eu já tenho 71 anos, viu bem? Eu sou nova, mas não. A senhora mora aqui nessa casa sozinha, com alguém? Como é que é? Bem, essa casa são 2 apartamentos. Um apartamento era meu e do meu marido, o outro era do meu filho que morava aqui e trabalhava aqui também. Ele tinha um dos quartos, ele transformou em estúdio. E trabalhava, porque ele era desenhista, projetista. Né? Então, estava muito bom, era excelente para nós a casa. Mas, aos poucos, meu filho foi embora com 23 anos, e meu marido agora com 77, e eu fiquei sozinha. Mas Deus está comigo. Não me sinto nunca só. Eu não me sinto só. Sei que a casa está cheia. Uns não entendendo nada e outros já compreenderam alguma coisa, porque eu aproveito também o tempo que eu tenho, tudo a minha casa. Eu sei que eu tenho gente me visitando, vendo, e curiosos, né? Alguns maldosos. Então a gente conversa com todos. E quem são esses que visitam? São todos aqueles que eu não enxergo. Que não enxergo, mas eles vêm visitar a gente. E se gostam... Como é que a senhora sabe que eles estão, que eles... É que eu infelizmente, eu sou cega física e espiritualmente. É uma pena, porque os videntes não enxergam essa casa vazia. A casa está cheia, cheinha. Nesse momento a casa está cheia? Tem que estar. Querida mãezinha, meu querido pai, é tudo tão novo para mim em nosso reencontro que tenho dificuldade para registrar um assunto antigo, pedir a bênção de Deus para nós.
mas peço esse auxílio da divina providência e conto com esse amparo em nosso favor. Se pudesse, não escreveria, e sim, tomaria lápis e cores, porque ele era artista, né? Ó, não escreveria, tomaria lápis e cores, tintas ou pincéis para transmitir os meus pensamentos de agora num quadro em que lhes pudesse dar a ideia de toda a beleza e de toda a luz que os rodeiam. Entretanto, é preciso resignar-me às linhas cravadas no papel, tentando exprimir o que sinto. E tenho lágrimas dentro de minha alegria, e noto a alegria dissipando-me o sofrimento em que se nos convertem as lembranças aqui nesta abertura entre duas vidas. Lembro todos os poemas de amor, de seu amor para mim, suas expressões de ternura, suas páginas de carinho e seus bilhetes que sempre me alcançam e me alcançaram. Eu escrevia muita carta para ele todo dia. Como é que o Chico Xavier ia saber? E me alcançar o coração por estrelas de felicidade e de paz. Estamos todos mais juntos e trabalharemos para nosso reencontro um dia com as bênçãos de Deus no plano maior. Querida mãezinha e querido papai, aqui o horário pede o ponto final e desejo reafirmar que a morte não é ponto final, em coisa alguma do que pertence à vida. Que seria a morte? Sorriam comigo e imaginemos nela um ponto e vírgula, aquele sinal que indica estação de pausa sem ser fim no que se escreve. E conservem a certeza de que este beijo que deposito aqui nesta folha simples é o beijo de muito carinho e de muitas saudades, de muito amor e de muita esperança do filho sempre mais de vocês dois, sempre mais reconhecido e sempre mais filho do coração. José Roberto Chabi. Como é que foi quando a senhora ficou grávida? A sensação que a senhora teve? A gente já estava há muito tempo casado, estava doido para ter um filho. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo. A expectativa, os 9 meses, eram viver para isso. Viver para isso, né? Era um sonho. Tanto meu quanto dele. Eu já tinha esperado bastante. Ele nasceu no 4º ano de casada já. E como é que foi quando ele nasceu? Tudo é uma acomodação, né? Porque a gente já sai de um ritmo de vida, já tem que se propor para um outro, porque ele aí passa a ser a figura mais importante da casa, né? Então a gente vivia para ele. E sempre, enquanto ele viveu, nós vivemos para ele. Quando o Chico falou, tem alguma mãe de José Roberto aqui? Tem uma senhora se levantou e falou, eu sou mãe de José Roberto. Eu falei, eu também sou mãe de José Roberto. Ele falou, mas ele assinou o sobrenome, ele assinou Chabi. Ou sobrenome não, o apelido, ele assinou Chabi. Então era o meu, né? E a carta foi muito linda, e nessa carta eu não... Naquela altura, a família não era lá muito assim... gostava de saber as coisas, mas ninguém era espírita, praticante, só um irmão. E
E logo nos primeiros parágrafos ele escreve: agora temos, papai, por nosso maior amor, por filho mesmo, a quem devemos todo o nosso carinho. E o Chico diz: ele está me dizendo que a senhora entende isso por intuição. Falei: Chico, é por isso que eu não posso vir tantas vezes quanto eu gostaria, porque eu tenho outro filho para cuidar, que era o meu marido, que sofria do coração e era muito doente. Então o Chico completa: ele está me dizendo que o pai foi filho deles na última reencarnação. Quer dizer, o meu filho foi meu marido e o meu marido foi meu filho.